como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos para mais uma semana aqui de atividades e a gente vai seguir ainda um pouquinho mais dentro do assunto política, tá? A gente tem mais algumas aulas discutindo isso, poucas aulas, mas a gente tem que fechar esse conteúdo. A gente já viu como é que funciona o Estado, a Constituição do Estado, né? O conceito de Estado, os diferentes poderes, um pouco de como é que é a democracia no Brasil e tudo mais. A gente viu, digamos, a estrutura institucional do Estado, tá? Porque quando a gente pensa em política, né, como eu falei, política é tudo, tá? Toda ação social ela é política, mas a gente tem níveis de política, né? Uma coisa é a política que eu faço individualmente, outra coisa é a política do Estado. São níveis diferentes de ação política, né? E a gente estava estudando mais esse nível do Estado. Agora a gente vai para o nível pessoal, que a gente vai entrar num debate agora sobre cidadania. O que é cidadania, como é que ela se organiza? Quando a gente pensa em cidadania, a gente está pensando em direitos e deveres, né? E é importante que tenha essa relação. A gente tem direitos e tem deveres, né? Quando a gente pensa em cidadania, não é só direito. Muita gente tem uma compreensão muito errônea da cidadania e do próprio direito, né? Que pensa que o direito e o Estado e a ideia de cidadania é que o Estado tem que fazer aquilo que eu acho bom. Não é assim que funciona, né? O Estado faz aquilo que ele faz, ele constrói regras. E em cima das regras que existem, a gente tem a liberdade de ação a partir dessas regras. E essas regras estabelecem preceitos, né? Quando a gente rompe com esses preceitos, a gente necessariamente deveria ser punido de alguma forma, sobretudo no espaço público. Então, por exemplo, se eu xingar, né, falar impropérios para uma pessoa na rua, por exemplo, xingar um idoso ou qualquer coisa do gênero, eu corro o risco de ser processado. Por quê? Porque é errado. Porque existe uma regra que diz que eu não posso fazer isso na sociedade. E eu conheço essa regra, né? E conhecendo essa regra eu não faço. Isso é cidadania, em certo sentido. É eu conhecer as regras da sociedade, saber o que eu posso e o que eu não posso fazer e agir de acordo com isso. Quando eu não concordo com alguma regra, pode acontecer, né? As regras que existem na sociedade não são perfeitas. E, eventualmente, né, elas são muito atrasadas, são muito velhas, e a gente tem que lutar para que elas mudem. Então, quando a gente luta para elas mudarem, né, tenta constituir uma outra ideia se acredita que aquelas leis têm que ser alteradas, têm que ser adaptadas e tudo mais, luta-se para isso também. Então, as regras que existem, elas não são estáticas, ou não devem ser estáticas. Elas existem, a gente tem que agir de acordo com isso, e caso a gente não concorde, a gente tem que convencer outras pessoas também disso, e a gente tem que lutar para mudar essas leis. E como é que a gente faz isso? Ou a gente se candidata a algum cargo do legislativo, que alteram as leis, né? A gente pode produzir leis também como cidadão, a gente pode criar leis, né? A gente pode encaminhar para o Congresso e para o Senado leis de autoria dos cidadãos, isso é possível também. Ou a gente pode cuidar em quem a gente elege, né? Como vereadores, deputados estaduais, ou deputados federais e senadores. A gente pode procurar pessoas para esses cargos que tenham uma ideia parecida com a gente para produzir as leis e fazer as alterações nas leis que a gente acha interessante, que a gente acha que devam mudar, né? Mas vejam, querer que uma coisa mude não significa que ela mudou, né? Então, a gente vê muita gente, né, isso é muito comum no Brasil, das pessoas, por exemplo, terem uma desavença com um vizinho e querer processar o vizinho. Aí processa o vizinho porque brigou com o vizinho. O fato de vocês brigarem com o vizinho não significa que vocês possam processar ele. Uma coisa é uma coisa. Nem tudo aquilo que me incomoda é passível de processo. Óbvio que dá para enquadrar em no fundo, né, qualquer coisa que aconteça na minha vida, de uma forma ou de outra, eu posso dar um aspecto jurídico, tá? E processar, e fazer um processo e tentar, enfim, punir alguém, tirar algum dinheiro, alguma coisa do gênero.
Tudo é possível. A probabilidade de ganhar é outra história, né? Muita gente aciona a justiça, aciona o judiciário com causas que não cabem, né? Que não cabem às pessoas fazer. Isso acontece, tá? Infelizmente isso acontece. Mas isso é um uso errado da cidadania, tá? Isso é um uso equivocado. Nem tudo aquilo que eu acho ruim é passível de processo ou coisa do gênero. E o contrário também ocorre, né? Isso é um extremo oposto, né? Tipo, qualquer coisa que me incomoda, eu processar alguém. E tem outras coisas que às vezes a pessoa sofre determinados abusos que sim deveriam ser punidos e ninguém faz nada, né? A pessoa não processa. Aí podemos falar de casos de violência doméstica, podemos falar de casos de racismo e tantas outras mazelas, né? De perseguição a homossexuais, né? Todos esse tipo de perseguições que acontecem dentro do país, eles são passíveis de processo. Isso não pode acontecer, né? E às vezes a pessoa não processa, não entra não consegue recolher provas, enfim, tem N questões, mas muitas vezes a pessoa não processa as pessoas que agridem, fazem algumas coisas do gênero, tá? Então tem um extremo, a pessoa se considera menor, né, e aí não entra com o processo, não toma as medidas jurídicas cabíveis, tá? São dois extremos, né? A pessoa que faz tudo, né, que qualquer coisinha quer judicializar, e a pessoa que não quer fazer nada. Por que é possível fazer isso? Por que é possível entrar com ações, processar gente? Porque existe uma coisa chamada cidadania, todo mundo é cidadão. E dentro da lei, dentro da Constituição, né, dentro das leis que existem no Estado, ela diz os níveis de proteção que a gente tem. Então, por exemplo, a gente vai ter o PROCON, que fala dos níveis de proteção sobre a compra de produtos e tudo mais. A gente tem o direito civil, né, que vai tratar de bens e coisas do gênero, né? Direito de família, que vai tratar sobre pensões, partilhas e coisas do gênero, né? Divisão de heranças e tal. A gente tem vários ramos dentro do direito e cada ramo dentro do direito vai atuar sobre um tipo de matéria, tá? E essa atuação, né, essas regras que tem para cada âmbito da nossa vida, que o direito que vai fazer parte disso, né, a parte do judiciário que é mais ativa nisso, ela vai dar os limites da nossa cidadania. E ela vai dizer os direitos que a gente tem, né? Se tal coisa acontecer comigo, eu tenho o direito de fazer o quê? Então, todos os direitos que eu tenho, mas também os deveres, né? A gente, como cidadão, tem vários deveres que a gente tem que levar em consideração e muita gente esquece. Por exemplo, vamos pensar em deveres, tá? A gente tem o dever de respeitar a Constituição, a gente tem o dever de defender a democracia, a gente tem o dever de respeitar as instituições. Isso são deveres. Por que a gente tem esses deveres? Porque ao fazer o contrário, a gente está atacando a democracia. Tá? A gente está atacando o Estado democrático de direito, a gente está atacando a democracia. E, para nossa infelicidade, talvez, não existe nada melhor que a democracia. Tem vários pensadores que falam isso, sobretudo pensadores conservadores, né? Eles falam, alguns pensadores conservadores que acabam falando isso, que a democracia é absolutamente imperfeita, né? Ela é absolutamente problemática, mas dentre as coisas problemáticas que a gente produziu de regimes de governo, ela ainda é a melhor, né? Eles vêm com pesar isso. A gente como humanidade não conseguiu construir nada melhor que a democracia, sendo que ela não é boa, ela tem muitos defeitos, mas é o que a gente tem de melhor do sistema de governo, né? Se a gente vai pegar, se vocês forem estudar qualquer regime totalitário, independente da orientação ideológica, qualquer regime totalitário que a gente teve, né, dentro da organização de qualquer estado ao redor do mundo, todos os regimes totalitários são muito piores que a democracia, muito piores. A gente vai pegar um regime de direita, né, que nem o nazismo, e um regime de esquerda, né, extrema direita, extrema esquerda, que foi
o Stalin e tudo mais, a gente vai ver que dentro da dimensão totalitária que esses governos teve, que esses regimes tiveram, eles foram muito ruins para as pessoas, muito ruins para a população, no sentido de produzir muitas mortes, desaparecimentos, as pessoas que não concordavam com os governos eram executadas, né? Tem todo esse tipo de política, coisas que não ocorrem numa democracia, né? As democracias, como eu falei, tem problemas, né? Mas o Estado democrático, em tese, ele não persegue as pessoas. Um Estado totalitário persegue. Então, se a gente não está alinhado com um Estado totalitário, a gente não concorda com o governo, a gente é perseguido e morto. Num Estado democrático, a gente pode falar mal do governo, a gente pode nos posicionar em relação a ele, a gente pode fazer o que quiser, a gente não vai ser preso. Né? Porque a gente tem uma coisa chamada liberdade de expressão. Isso é um direito que a gente tem. Né? Só que liberdade de expressão, a gente tem o dever de zelar por ela. Então a gente não pode ofender as pessoas, mas eu posso discordar da opinião dos outros. São coisas distintas. Né? A liberdade de expressão me permite expressar aquilo que eu penso, mas não ofender as pessoas. Tem uma linha tênue em relação que separa uma coisa da outra e a gente tem a possibilidade de fazer isso. Isso é cidadania. Entende? Então, claro, a gente não vai entrar, eu não vou entrar em detalhes da cidadania, mas é só para vocês entenderem o conceito de cidadania. Essa aula é específica para isso, para vocês focarem no conceito de cidadania. E o conceito de cidadania é isso. Cidadania são direitos e deveres que a gente tem organizados dentro de um determinado Estado. Né? E esses direitos e deveres variam em relação à forma de organização dos Estados. Né? Como já falei, aqui no Brasil, pela forma de organização do Estado, cidadania tem uma relação direta com leis, com aquilo que está na justiça, né? Com aquilo que é permitido e com aquilo que faz parte da nossa organização política. Então, eu tenho liberdade por exemplo, a liberdade de expressão, ela é uma cláusula da nossa Constituição. Ela tem uma lei, ela está especificada lá, ela está organizada naquele papel lá que é a nossa Constituição. Então eu tenho essa possibilidade, nossos direitos e deveres como cidadão fazem parte disso. Por isso que se fala, né, que independente do que a pessoa for fazer, independente do que ela for fazer da vida, não importa se ela vai ser engenheiro, é sempre muito importante as pessoas terem uma ideia, pelo menos, do que existe na nossa Constituição. Obviamente não ser um jurista, né? Não entender profundamente tudo que está ali, mas ter uma ideia de direitos, de deveres, escutar eventualmente, né? Ou prestar atenção no que as pessoas do direito falam, né? Do que os juízes falam, tentar entender uma sentença sobre alguns assuntos que nos é de interesse, ter alguma noção de direito. Isso é importante, não sabe ser direito, porque se vocês tiverem uma questão jurídica, né, a não ser que vocês façam a faculdade, se vocês tiverem uma questão, vocês obviamente vão consultar um advogado, vão ver o que pode ser feito, mas vocês tendo uma noção sobre direito, uma noção de leis, né, vocês têm ideia muito mais clara justamente de direitos e deveres. E tendo essa ideia clara, a gente está exercendo a cidadania de forma mais precisa. Vocês têm a ideia de o que vocês são para o Estado e o que vocês podem fazer na sociedade. Aí fica claro isso. Aí a cidadania de vocês, ela se torna grande. Agora, as pessoas que não têm ideia nenhuma de lei e não têm ideia de qual que é a relação dela com o Estado, tem uma cidadania muito pequena, porque ela não sabe o que ela pode fazer, ela fica perdida. Então, essas noções são importantes e a gente vai tentar ver um pouquinho disso ao longo de algumas aulas. A gente não vai ter muitas aulas sobre isso, mas a gente vai tentar ver algumas aulas sobre esse tema, sobre esse assunto, para a gente entender melhor casos mais concretos sobre cidadania, tá? Por hoje é isso, tá? É só para tentar espero que tenha ficado claro o conceito de cidadania, né? E aí, a partir disso, a gente vai trilhar as nossas discussões daqui para frente, tá bom? Sugiro que vocês pesquisem mais coisas também, tem bastante textos, isso é um tema bastante comum, é um tema bastante recorrente dentro do Enem e outros materiais,
deve ter zilhões de vídeos na internet discutindo cidadania sobre várias perspectivas, tá? E eu estou tentando dar a mais básica, né, aqui para vocês, e a gente segue esse trabalho aqui discutindo isso aí, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos, né? E nos vemos na próxima. Um grande abraço, pessoal!